Êxodo capítulo 2. Enquanto você encontra, queridos, eu quero falar sobre chamado nessa noite. Aleluia. Quantos já receberam o chamado de Deus aqui? Vai ser muitos líderes, é claro. Mas quantos já discerniram o seu chamado? Pastor, eu sei o que eu vou fazer em Deus pro resto da minha vida. Eu sei o que eu vou viver em Deus pro resto da minha vida. Muitos talvez estão tentando identificar, estão sentindo uma inconformação no seu coração, algo queimando no seu coração, e estão querendo formar a identidade disso. Pastor, eu sinto um impulso de Deus para me mover de alguma maneira, como nós vimos aqui, pastor Rui, pastor Abel, falando da formação dessa direção de Deus para o nascimento do derramar das águas, uma direção espiritual que não saiu naquele primeiro momento, mas foi amadurecendo com os anos e frutificando. Se você encontrou esse capítulo 2, eu falo apenas um pouquinho de Gênesis capítulo 2, versículo 28, quando Deus cria o homem, o Senhor diz assim: crescei e multipliquei. Quantos gostariam de pregar comigo nessa noite? Amém? Não posso pregar sozinho, amém? Amém. Crescei e multiplicar. Quando se trata de igreja, queridos, você já observou que nós confundimos multiplicar com crescer? Nós estamos falando de crescimento, mas na verdade estamos pensando em multiplicação. Os pastores, autor tem aqui hoje nessa noite, líderes de igreja, por favor, levanta a mãozinha só para mim identificar com quem eu estou falando. Amém. E nós identificamos a questão de crescer e confundimos com multiplicar. Agora, quando Deus está falando para Adão crescer, Ele está falando dos três aspectos, das três dimensões do seu ser: crescer fisicamente, crescer espiritualmente e crescer no seu intelecto, na sua alma. Então, logo, queridos, Deus condiciona. Preciso muito da tua atenção para construir esse raciocínio, senão não vai ser possível você pegar. Nós crescemos para multiplicarmos. Amém? Amém? Você não pode entrar em multiplicação sem crescer. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, o princípio é o mesmo. E para a igreja é a mesma coisa. E eu pedi uma frase muito tempo atrás que eu gosto muito, e ela me impulsiona a continuar crescendo, ela me impulsiona a vir a lugares como esse, ela me impulsiona para sentar e ouvir homens de Deus, mas não apenas ouvir, mas dar uma resposta de adoração a Deus, dar uma resposta de obediência a Deus. E a frase é a seguinte: ou você aumenta as tuas habilidades, ou você diminui os teus sonhos. Ou você desenvolve o teu chamado, ou diminui os teus projetos. Ou você se empenha a ser ministrado e a crescer na palavra, crescer na graça, crescer no conhecimento, ou diminui a tua expectativa. Nós temos visto no ministério e na igreja do Senhor muita frustração. E frustração nada mais é do que o desalinhamento da expectativa com a realidade. Nós recebemos um chamado, criamos uma expectativa enorme em cima desse chamado, porém não nos movemos em crescimento, em direção a essa expectativa, porque achamos que simplesmente o Senhor vai nos pegar e vai nos colocar um pendrive com tudo que precisa dentro de nós, e nós vamos sair fazendo perfeitamente aquilo que Deus chamou. E a realidade é diferente. Quando Deus chama, queridos, Ele vai colocar um impulso, Ele vai colocar uma inconformação, Ele vai colocar direção dentro de você, e você vai precisar desenvolver esse chamado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite na vida de Moisés. O nascimento, o desenvolvimento e o amadurecimento de um chamado. Aleluia! Sim, amém. Como isso fluiu na vida de Moisés. Moisés é uma figura, queridos, apostólica do Velho Testamento. Tanto ele é uma figura apostólica, quando você vê no Monte da Transfiguração, Jesus revelando-se glorificado aos discípulos, ali estava Elias e estava Moisés.
E os apóstolos declararam de uma maneira muito forte que a igreja do Senhor Jesus foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, então nós precisamos entender o desenvolvimento do chamado de Deus na nossa vida. Compreender aquilo que Deus quer fazer, mas simplesmente também nos deixarmos levar por um ambiente profético. Aleluia! Nós não podemos nos mover da mesma maneira em um ambiente espiritual. Você vai ver daqui a pouquinho, e eu adianto aqui apenas para você compreender isso. Quando Moisés entra em um ambiente profético, quando ele entra em um ambiente espiritual, esperando ver alguma coisa humana que chama a atenção para ele, o Senhor diz assim: tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus está dizendo assim: no ambiente profético, no ambiente espiritual, você não pode se comportar da mesma maneira. Você tem que dar uma resposta. Se você quer que algo mude nesses 3 dias, e eu tenho certeza que você veio aqui com muita fome, você precisa dar uma resposta de ambiente. Aleluia! Se você for apenas um espectador, porque até então Moisés era apenas um espectador, vou me virar e vou ver essa maravilha. Não acontece nada. As coisas acontecem quando Deus chama a atenção e Deus diz para Moisés: eu vou falar contigo. Muda a tua forma de caminhar no ambiente que eu estiver falando. Então eu vou te dar uma instrução que vai te levar exatamente em direção à plenitude do teu chamado. Quantos desejam isso nessa noite, queridos? Alguém veio com fome aqui? Aleluia! Eu estava vendo esses dias, irmão Luciano Subirá, disse uma coisa fantástica. Nesses dias Deus tem levantado tantos ministros da palavra, tanta comida, irmãos. Nós não temos falta de comida, nós temos falta de fome. Nós precisamos que o Senhor desperte a fome do nosso espírito pela sua palavra. Nós temos tanto YouTube, tanto Facebook, nós assistimos a tantas mensagens. Eu digo: Senhor, eu cheguei um tempo que eu não quero mais saber, ouvir falar de Ti, eu quero a Ti. E eu aceitei no meu coração, queridos, entrar no meu quarto e não entrar mais música, não entrar mais CD, não entrar mais nada, querido, apenas eu, meu Deus, e a Bíblia. E eu peguei uma Bíblia nova. Deus me pediu, pastor, uma Bíblia que estava comigo há 14 anos, com todas as minhas informações, com todas as minhas anotações, com todos os meus esboços. Eu não sabia nem pregar sem a Bíblia. Eu estava ministrando em uma cidade e o Senhor disse assim para mim: dá a Bíblia para o ministro de louvor, porque eu vou transformar ele no ministro da palavra. Eu disse: Senhor, eu não sei nem pregar sem aquela Bíblia. 14 anos que eu só prego com ela. E o Senhor disse: vai para o quarto, pega uma nova, sem nada. Porque eu quero falar contigo tudo de novo. Não que aquilo que eu aprendi, queridos, passou, ou estava errado, ou Deus está mandando esquecer, mas nós nos conformamos até mesmo a sentar na mesma cadeira. Nós dobramos a perna, nós botamos as mãos do mesmo jeito. E Deus está querendo nos mover, querido. Eu não quero apenas mexer com o teu corpo aqui nessa noite, aleluia. Eu quero sacudir a tua vida da mesma maneira que Deus sacudiu a vida de Moisés. Agora vamos para o começo da história, queridos. Capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e revestiu de betume e pez, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó:
queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Até aqui. Queridos, o povo hebreu crescia. E Faraó que não conhecia José, que não conhecia a história do povo hebreu do Egito, ele fica preocupado que esse povo que crescia, ele era escravo, ele era sujeito, se juntasse aos seus piores inimigos, que era um povo chamado Ixos, e se juntassem a eles e viessem contra o Egito, porque Israel crescia e frutificava e multiplicava, e os homens eram fortes, as mulheres eram fortes, enquanto as mulheres egípcias tinham aquele trabalho, irmão, para gerar um bebê, aquela coisa, e não ficou, não ficou. As hebreias, né, irmão, todo ano elas tinham um bebê, e no outro ano elas tinham um bebê de novo, e irmãos, e se ela olhasse para a roupa do marido do varal, ela tinha bebê. Aleluia. Isso. Porque, irmão, o povo de Deus cresce, aleluia, e multiplica. Porque o povo que é o povo de Deus, o povo que tem aliança com Deus, por mais que a condição de Israel era difícil, irmão, o povo que tem aliança, esse povo frutifica. Eu fiz casamento pessoal aqui, irmão, faz um pouco menos de um ano que eu cheguei aqui, já tive surpresa, vamos ter bebê. Glória a Deus, amém. Não deu tempo nem de eu perguntar: aí, como é que está o Hugo? Aqui, ó, pastor. O inimigo pira, né, irmão? Porque a gente cresce, aleluia. Quanto mais persegue, quanto mais corre atrás, querendo destruir, querendo parar, mais o povo de Deus cresce. Agora o que eu quero que você olhe para esse texto, que tem algo que é muito engraçado, que sempre me chamou a atenção. Uma mulher da casa de Levi casou com um homem da tribo de Levi, e eles tiveram um filho, e esse menino, dentro do protocolo de Faraó, de matar os meninos, para que Israel parasse de crescer, ela ganha o menino, e ela olha para o menino e diz assim: esse menino é bonito, formoso, não vou matar. Preste atenção aqui comigo, irmão. Quem é a mãe que não acha o neném bonito? Mas essa pergunta ainda não me calou. A pergunta não me calou é o seguinte: e se fosse feio, então ela tinha deixado de matar? E vendo, olha o versículo, irmão, versículo 2: e vendo que ele era formoso, escondeu. Será que se ele fosse feio, isso é feio, não dá para falar, não? Pode matar. Nós estávamos lascados, né, irmão? Se não fosse desse tempo. Irmãos, não acontece isso. A gente olha para o menino, ele é feio mesmo, irmão, mas a gente olha que menino lindo, não é da gente, é o meu bebê. Não é verdade? Tem a cabeça desse tamanho, às vezes tem as pernas tortas, mas a gente olha e vê, irmão, é o meu menino, é lindo. Então alguma coisa há de ilógico aqui. Alguma coisa que eu quero que você enxergue nessa criança. Ela não estava olhando apenas para a sua aparência exterior, mas ela olhava para aquela criança e via algo diferente, porque Deus o havia escolhido. E quando há algo ainda que não se... aquela criança não podia fazer mais do que chorar. Quando se olhava para ele, se dizia: tem um propósito. Há um propósito para ele, e esse propósito é lindo. Por haver um propósito, Deus já colocava uma unção, e quando havia uma unção, as pessoas olhavam e diziam: é bonito. As pessoas não acham a gente bonito, não, a gente não é. Não acha que você ficou bonito de repente, querido? É a unção. Aleluia. É a unção. Se tirar a unção de você e de eu não sobra muita coisa. Mas é a unção que transforma. E a unção, queridos, é resultado de um alinhamento com o nosso propósito. Diga comigo: propósito. O irmão Reinhard Bonk disse algo que eu gosto muito: quantos querem uma unção? 1, 2, 3, glória a Deus. Alguém quer uma unção? Porque é o seguinte: se você não quiser a unção, o trabalho vai ser muito difícil.
A unção vem, queridos, para facilitar. Por isso a unção é comparada com óleo. E o óleo, no motor sem óleo, o que acontece com ele? Funde por causa do atrito. Se você tentar fazer ministério sem unção, o atrito vai te matar. Aleluia. O atrito vai acabar com você. A unção é um facilitador desse propósito. A unção, queridos, é um descanso de Deus, para que você não tenha que fazer tanta força. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Queridos, 3 meses desse tempo, ela consegue esconder Moisés. De quem? Ela consegue esconder de Faraó. Concorda comigo? Quando ela não consegue mais esconder, ela pega o menino, faz uma arca, talvez algo maior do que isso. Verdade. Coloca o menino dentro e lança no rio. É verdade. Ei, É verdade. eu vejo a cena, queridos. Oh, Jesus. Ela lança no rio, assim como a arca que Noé construiu. A arca que Joquebede constrói não tem leme. O cesto que ela constrói não tem controle remoto. Para ela guiar o chamado, o propósito onde ela queria. Ela tem que abrir mão do controle. Ela tem que abrir mão do controle. Quando o chamado começa a crescer, queridos, dentro de você, você fica tentando controlar. Ela consegue controlar 3 meses, mas eu conheço gente que controla 30 anos, 20 anos, 15 anos, 1 ano, 3 anos tentando controlar o chamado. Quando na verdade o chamado precisa ser dirigido pelo Espírito. Tentando controlar as manifestações. Isso aqui eu vou viver, isso aqui eu não vou viver, isso aqui eu vou experimentar porque eu acho que é de Deus, isso aqui eu acho que não é de Deus, isso aqui porque eu não vivi e não acredito, porque vivi e acredito. Quando nós deveríamos nos expor ao rio de Deus. Queridos, há um final de semana aqui de um derramar das águas, e não tem nada que possa segurar quando as águas são derramadas. O desejo do meu coração é que Deus pegue você na corrente nesse final de semana e te arraste. Te arraste ao sobrenatural, que Deus tire você do controle. Aleluia! Quando ela lança no rio, ela abre mão do controle. E sabe o que acontece? Onde vai parar Moisés? Na casa de quem? Joquebede passa 3 meses tentando proteger Moisés de Faraó. Quando ela não consegue mais controlar, ela lança no rio. A bifurcação lá para a esquerda, para a direita, a arca faz assim, ó, e para na frente da casa de Faraó. Nós tentamos proteger, irmãos, o nosso chamado da perseguição. Nós tentamos proteger o nosso chamado do que as pessoas vão pensar. Não vão fazer porque o que as pessoas vão dizer. Aí Deus coloca algo na tua boca e manda você falar. Vão dizer que eu sou um falso profeta, vão dizer que eu sou isso. Queridos, ficamos tentando controlar o chamado de Deus. Nós chamamos de timidez aquilo que Deus chama de orgulho. Diga o lado aí. É verdade, queridos? Nós chamamos de timidez, de humildade, irmão. Aquilo que é orgulho escondido. Eu sou humilde. Irmão, humildade não é pensar menos de si, não. Humildade é pensar menos em si. Deus chamou você para colocar você em um lugar. Deus chamou para te estabelecer sobre um lugar.
Aí você diz assim: pastor, mas eu não quero ser famoso, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Então vai trabalhar na padaria. Por que não trabalha na padaria? Ninguém conhece o padeiro, irmão. Não é verdade? Ah, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Irmão, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus se torna famoso na hora. O ministério dele fica conhecido mais do que nunca. Só que acontece um fenômeno. Aquele mesmo momento de reconhecimento, nasce também o momento da crucificação. Alguém olha e diz assim: importa que alguém morra, que um homem só morra, para que nós não venhamos perder a nossa nação. Esse homem era um sumo sacerdote. E por causa de haver ressuscitado Lázaro, então o auge do momento da crucificação em Jesus se concretiza. E um dia o Senhor falou para mim assim: eu também tinha esse medo, que as pessoas vão olhar para mim. E o Senhor disse: filho, não me importa que você fique conhecido. O que você não pode é ficar com a glória. E ele disse: Senhor, como eu sei que eu estou ficando com a glória? Se o fato de alguém te conhecer não esteja te levando para a cruz, é porque você está ficando com a glória. Se as coisas que Deus permite você fazer não estiverem levando você para um quebrantamento diante de Deus, então é porque você está ficando com aquilo que é de Deus. Aleluia. Agora que coisa tremenda, queridos. Ele vai parar na mão da filha de Faraó. Miriam, que simbolizava aqui o Espírito Santo, ela vai seguindo a obra. Ela vai seguindo o chamado. E quando vai parar na mão da filha de Faraó, ela chega assim: ei, gostou do menino? Gostei, vou ficar com ele. Mas eu vejo que você não tem bens para dar mamar para ele. Você não pode sustentar o chamado. Tem gente que deixa de viver o chamado porque acha que só vai viver o chamado quando Deus puder sustentar. Só vou desenvolver o meu chamado quando Deus puder manter. Não, Deus não faz isso. Você tem que lançar no rio. Você tem que lançar a tua vida no rio. O Espírito Santo vai conduzir o teu chamado. Parece que foi parar na mão do inimigo. Parece que o inimigo que está tomando conta. Ei, aí o Senhor diz assim, através de Miriam: você quer que alguém cuide dele? Quero. Eu conheço alguém que pode cuidar bem dele. Então manda chamar. Quem que chama? A mãe do menino. Mas não é só isso não. A filha de Faraó olha para ele e diz assim: ei, tu vai cuidar desse menino para mim? É assim, tá bom. Acho que ela deve ter estranhado o sorriso, né? Tem uma coisa, tá? Vais cuidar bem e eu vou pagar o teu salário. Eu olho essa história, eu fico maravilhado. Porque quando Deus nos envolve no seu chamado, eu vejo pessoas passando a vida inteira sonhando em fazer alguma coisa para Deus. Quando tudo que Deus quer que elas façam é pegar a sua vida e render ao Senhor. Lançar no rio. Agora vamos para o capítulo 3, ou melhor, um pouquinho ainda, no capítulo 2. Moisés cresce. O que Moisés tinha dentro do seu coração? Capítulo 2, versículo 11. Uma inconformação. Ele morava no palácio? Quantos concordam? Tinha o melhor estudo? Tinha? Tinha a melhor influência da sociedade? Comia, recebia a melhor nutrição? Tinha o melhor plano de saúde? Faltava alguma coisa para Moisés? E por que ele ia lá se meter com os hebreus? Porque havia um chamado que queimava dentro do coração dele. Havia algo que queimava
coração dele. O palácio não tinha graça. A comida não tinha graça. Hebreus 11 diz isso de maneira muito clara, que ele não quis trocar o próprio de Cristo pelos manjares, pelos prazeres do palácio de Faraó. E ele vai lá para os egípcios, irmãos. E agora começa a segunda fase do chamado de Moisés, queridos, que é o tratamento do caráter. Nós não devemos começar a desenvolver o nosso chamado sem que Deus tenha tratado o nosso caráter. Diga para o irmão aí, irmão, para viver o teu chamado, não fuja do tratamento do caráter. Tratar caráter dói, querido. Sabe por que tratar caráter dói? Porque nós confundimos confronto com afronta. Quando nós somos confrontados, pastor Eliane, nós achamos que estamos sendo afrontados, nós nos ofendemos. E nós não criamos um ambiente de sabedoria. Durante muitos anos, eu queria aprender com homens de Deus especiais, eu queria andar com pessoas que poderiam me ensinar alguma coisa em Deus, eu não conseguia. E um dia eu aprendi isso. Eu aprendi que grandes homens de Deus, homens que andam em sabedoria, não ensinam quem confunde confronto com afronta. Não ensinam, queridos. E aquilo que você não sabe é o que está te parando. Aquilo que eu não sei é que está impedindo o meu crescimento. A informação que eu não tenho, que está trancando a minha vida de entrar no lugar que Deus tem para mim. Eu aprendi isso e disse, Senhor, por que não passa daqui? Por que daqui não vai? Então eu disse, tem algo que você não sabe, mas Deus não ensinava para mim. Deus sempre ensinava para mim através de alguém. Você não vai aprender sozinho, queridos. Porque Deus não trabalha sozinho. Você precisa criar um ambiente de crescimento, um ambiente de sabedoria. E eu comecei a treinar, porque hoje eu tenho um pastor sobre a minha vida. E quando ele vem na minha casa, eu levo ele no melhor restaurante da cidade. Eu pago almoço para ele no melhor restaurante da cidade, só eu e ele. E eu pago o almoço para ele. E depois que nós almoçamos, eu digo, agora, por favor, me corrige. Me corrige. Dói. Dói. Essa semana você tem coisa. Me corrige. Dói. Você está errando aqui, você faz isso aqui errado, você faz isso aqui não funciona, a tua mensagem cresceu muito, você prega muito bem, mas você está errado, você tem. A gente fica arrasado. A gente fica arrasado quando alguém olha para a gente e diz, você está errando, não é verdade? Mexe com a autoestima, mexe com o orgulho, mexe com o gênio, né? Eu vejo muito esse negócio hoje de incompatibilidade de gênio. Incompatibilidade. Como é que casal se falou por quê? Incompatibilidade de gênero. Sabe que é os demônios que não se entendia? Sabe que é os demônios que conflitavam, irmão? Expulsa o gênero. Bota o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz entender quem ela é, faz entender quem ele é, pronto. Resolve o problema. Olha só, Deus, o tratamento do caráter é doloroso. Olha o que acontece com Moisés. Moisés sai a ter com os hebreus, e nisso ele vê um egípcio maltratando o hebreu. O chamado queima dentro dele na hora. Por quê? Porque o chamado, a inspiração do chamado é uma área de inconformação. Quer saber? Talvez você passe na rua, e quando você vê alguém sentado na rua mendigando, você fica indignado. Quantos já ficaram indignados? Vê um bêbado cair na rua. Quem já ficou indignado? Ou talvez você chega na igreja, vê um ministério de louvor com as dificuldades. Puxa, eu não posso aceitar isso. Ou você vê a igreja desorganizada, a igreja por limpar, e você diz, eu não posso aceitar isso, eu tenho que ser um diácono.
ou você vê a falta de amor da igreja, ou você vê as falhas da igreja, ao invés de mudar de igreja, porque você não entende o teu chamado. Aquilo que você está achando e que está faltando na tua igreja é Deus chamando você para suprir. O chamado, quando Moisés vê o egípcio maltratando o hebreu, a indignação corrói ele por dentro. E aqui que está o problema. Diga comigo, indignação. Indignação é querer fazer o chamado abrindo mão da dignidade. Indignação. O que Moisés faz? Moisés tinha o caráter tratado? Não. Estudou astronomia, estudou engenharia, estudou matemática, estudou tudo, só não teve o caráter tratado. Aí quando ele vai fazer o chamado dele, como é que ele faz? Olha aqui, o texto é assim, ó, ele olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está olhando. Quando ele vê que ninguém está olhando, ele mata o egípcio. Irmão, não se vive chamado comprometendo o caráter. Porque o comprometimento do caráter nos tira da posição de autoridade. Pais não conseguem corrigir filhos por falta de autoridade moral. Esposos não conseguem ministrar a esposas por falta de autoridade moral. Patrões não conseguem liderar empresas por falta de autoridade moral. O comprometimento da autoridade moral leva a uma perda de autoridade gradativa para baixo. Moisés mata o egípcio, se esconde, ninguém viu. No outro dia ele vem para o chamado de novo. Vai fazer a obra de novo, como se não tivesse acontecido nada. Só que agora ele vê dois hebreus brigando. E ele vai interferir. Por que vocês estão brigando? Cadê a autoridade moral? O hebreu olha para ele assim: ei, o que é? Quem te colocou sobre nós? Quem disse que você é nosso líder? Ah, mas eu tenho um chamado, eu tenho uma inconformidade. Não reconheça a tua autoridade. Por acaso tu quer fazer comigo? Alguém viu? O que tu fez com o hebreu? Com o egípcio? Deus coloca Moisés na escola do deserto para ter o seu caráter tratado. Ele chega lá, queridos, casa com a filha de um sacerdote. Deus, quando quer tratar a gente, faz a gente casar com o filho de pastor. Mas Deus não quis tratar comigo, eu tinha um chamado de Deus desde criança, irmão. Para Deus tratar comigo, Deus fez eu casar com o filho do pastor. Glória a Deus. Moisés casa com a filha de um sacerdote. E ele vai cuidar das ovelhas de quem? Do sogro. Que não era dele, irmão. O treinamento de Moisés no Egito, agora ele vai para o deserto de Sinai. Cuidar de ovelha que não era dele. O que ele falava não adiantava nada. Talvez ele chegava para a ovelha e dizia assim: ovelha, se tu entender o tangenciamento da óptica pela circunferência numérica, tu vai entender que capim fica ali. E a ovelha dava para ele. Tudo que ele aprendeu não funcionava com aquelas ovelhas. Agora, 40 anos depois, se nós chegamos no capítulo 3, eu quero adiantar a história, olha para mim. 40 anos depois, Moisés está lá cuidando das ovelhas. Ao invés das ovelhas aprenderem matemática, Moisés aprendeu. Quando Deus fala com ele, agora levando ele em direção ao chamado, ele diz: Senhor, eu não sei falar. Claro, irmão. 40 anos falando com aquelas ovelhas. Cada 3 palavras ele soltava. A influência do Egito havia passado. A influência do mundo havia desaparecido. O que Deus queria implantar em Moisés, a única coisa proveitosa do tempo de Moisés no Egito, era simplesmente que Moisés não cresce com uma mente de escravo. E para Deus levantar um libertador, Deus precisa matar a mentalidade de um escravo. Deus não pode levantar chamados para a libertação de escravos. Primeiro o escravo tem que ser liberto.
Concorda comigo? Amém. Mas pode discordar também. Aleluia. Agora, chegamos àquela situação do ambiente. O Senhor aparece, filhos, de uma maneira muito interessante para Moisés. Uma sarça queimando. Que sarça queima à toa no deserto. Está cheio de sarça queimando no deserto. O problema, queridos, é que, olha para mim, todos têm direito de falar. Nós estamos numa democracia. Concorda comigo? Mas apenas o amar e o servir te dão o direito de ser ouvidos. Moisés via sarça queimando todo dia. Nós passamos pelas ruas e nós vemos sarça queimando todo dia. Nós vimos gente pregando todo dia. Nós abrimos a internet, nós vimos sarça queimando. Nós ligamos o rádio, nós vemos sarça queimando. Nós ligamos a televisão, 3, 4 canais, tem sarça queimando. Moisés via sarça queimando todo dia. E isso não chamava a atenção dele de maneira nenhuma. Assim como também não chama a atenção do mundo. Gente pregando não chama a atenção do mundo. Sarça queimando não chama a atenção de Moisés. O que chama a atenção de Moisés, agora nós aprendemos algo como ministros, queridos. Ele passa um dia em um lugar. Eu estive lá. E ele olha aquela sarça queimando. Sarça queimando. E ele volta de tarde, irmão, para o rebanho. E ele olha a mesma sarça, está queimando. E ele vai embora, eu não sei quanto tempo durou isso, mas ele passa, para ele perceber que a sarça não se consumia, ele deve ter passado algumas vezes. E ele passa de novo, irmão, e a sarça estava lá, queimando. E aí algo chama a atenção dele. Opa, essa sarça queima, porém ela não se consome. Ministros que Deus vai usar, querido, para impactar essa cidade. Ministros que Deus vai usar para impactar essa nação não são apenas homens que queimam. As pessoas não vão olhar a tua performance pelo alto, elas vão olhar quando você estiver no fogo da pressão, se você se consome ou não. Se você viver no ministério e o ministério não estiver te consumindo, então o mundo vai parar para te ouvir. O mundo não para para ouvir, irmão. Quem está cheio de fé hoje, amanhã está lá embaixo. Hoje está pregando, está ministrando, outro dia, ai, o que é isso aqui? Hoje está ministrando, está ensinando, amanhã está lá, desviado. Sarça que queima por um momento, irmão, ninguém dá bola. É a perseverança no fogo. É aquela sarça que queima no fogo do Espírito, ela não queima no fogo estranho. Ela queima no fogo do Espírito, irmão. Se ela tem fartura, ela está queimando. Se ela tem pouco, ela está queimando. Se ela tem muita comida, ela está queimando. Se ela não tem comida, ela está queimando. Se ela tem gasolina no carro, ela está queimando. Se ela não tem gasolina no carro, ela está queimando. Se ela está bem de saúde, ela está queimando. Se ela não está bem de saúde, ela está queimando. E como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus está ensinando uma lição para Moisés agora ministerial. O mundo vai ouvir sarças que queimam e não se consomem. Gramado está precisando de sarças que queimam e não se consomem. O Rio Grande do Sul precisa de sarças que queimam e não se consomem. O Brasil precisa de sarças que queimam no fogo do Espírito e não se consomem. Tira a tua sandália, Moisés, se desarma, se rende. O lugar que tu está pisando, a terra é santa. Por que a terra é santa? Porque Deus está presente. Deus está dizendo para ele, Moisés, toma a forma de um servo. Toma a forma de um servo e respeita a minha presença. Ele está trazendo sobre a vida de Moisés um respaldo da unção. E para que nós tenhamos o respaldo da unção em nosso ministério, nós precisamos entender e respeitar a santidade de Deus. Não é o quanto você ora que vai trazer a unção. Não é o quanto você jejua que vai te dar mais unção. Eu preciso orar muito, sabe por quê, queridos? Sabe por que eu preciso orar muito? Porque eu sou teimoso.
Eu preciso orar muito, queridos, porque eu demoro demais para me render. Eu preciso orar muito porque todos os dias eu tenho que acalmar a minha mente é acelerada. A minha alma gosta de andar na frente do meu corpo. Às vezes o meu corpo não espera a minha alma. O meu corpo e a minha alma não esperam o meu espírito. Eles querem se desalinhar. E às vezes eu tenho que ficar horas e horas na presença de Deus até alinhar, queridos, para que eu possa entrar em um ambiente de revelação. Não é Deus que está pedindo demora, é eu que demoro para me render. Eu estou falando de algo espiritual profundo aqui. A gente vai para a presença de Deus, separa um tempo do secreto, e lá, queridos, a gente olha o WhatsApp, e daqui a pouco, você fica com vontade de botar dentro de um copo d'água, vai lá, bota no silencioso, daqui a pouco alguém quer chamar você, daqui a pouco você lembra de uma coisa que tem que fazer, e você quer sair de lá, queridos. E você quer sair do lugar de espera, você quer sair do lugar de secreto. Não há amadurecimento espiritual, não há respaldo da unção, queridos, sem santificação, sem consagração, sem separação. O Senhor está dizendo para Moisés, eu vou te colocar em um ambiente de espiritualidade profunda, você nunca viu. Eu vou te levar num ambiente sobrenatural de uma forma que você não viu. Você tem que entender e respeitar esse lugar. Eu preguei aqui, eu lembro, acho que foi um retrasado sobre o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Nós lemos isso, botamos em cima do painel do carro, botamos na mesa do restaurante, botamos na sala da cozinha, mas não entendemos o que Deus está querendo dizer. O Senhor está dizendo assim: aquele que escolhe respeitar a minha presença vai descansar no meu poder. Aquele que escolhe respeitar o ambiente de glória vai andar no poder, vai sair dali refletindo a glória. Moisés entende isso. Quando ele sobe no Sinai agora, não é a sarça mais que fala com ele, é o próprio Deus que fala com ele. E quando ele desce agora, ele é a sarça viva. Ele é a sarça. O povo não podia olhar para ele, porque ele refletia a glória de Deus. Nós precisamos carregar a glória de Deus dentro de nós, queridos. Precisamos entender o chamado de Deus à intimidade, para que nós possamos viver o nosso chamado às nações. Há uma frase bonitinha que diz por aí, que Adão pereceu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Queridos, os dois venceram no paraíso. Adão pereceu no paraíso, mas Jesus venceu no paraíso. Passou onde está a diferença? A diferença é que para Jesus, o paraíso estava aqui dentro. Alguém pegou, querido? Alguém pegou? Você pode estar no meio do deserto. A tua circunstância exterior pode estar sendo um ambiente de deserto, mas se você estiver respeitando a presença de Deus, o teu ambiente interior será um ambiente de provisão, será um ambiente de cura, será um ambiente de glória, será um ambiente de prosperidade, será um ambiente de fartura, será um ambiente de comunhão. Aleluia! Quantos querem andar mais alto com Deus? Queridos, então você precisa aprender a lidar com a pressão. Quem andou de avião sabe que a gente só pode andar de avião porque quanto mais alto nós voamos, maior é a pressão. Não é assim? Aí os aviões tinham que voar baixinho, voavam na turbulência, não podia voar muito alto, porque se subisse muito a pressão destruiu o avião. O que eles inventam? Os engenheiros vão lá e começam a injetar pressão dentro do avião e criam aquela cabine pressurizada. Eles injetam mais pressão dentro do avião do que a pressão exterior. Aí a gente pode ir lá em cima. Quanto mais alto você quiser em Deus, mais pressão vai vir sobre a tua vida. Qual é o segredo para você sobreviver lá no alto e não se consumir, queridos? É você ir para a presença de Deus e injetar pressão no interior, injetar glória no interior, injetar palavra no interior, injetar adoração no interior, injetar meditação no interior, injetar jejum no interior, injetar oferta no interior. Quanto mais você injeta no interior,
menos você sente a pressão de fora. E quanto mais alto você voa, menores os problemas ficam lá embaixo. Aleluia! Então Jesus podia vencer, ele sabe por quê? Porque a presença de Deus estava dentro dele, ele era o próprio Deus. Então todo o ambiente de glória estava dentro dele. Dentro dele. Moisés tira o povo, eu estou encerrando. Tira o povo do Egito. E agora a plenitude do ministério de Moisés começa a se cumprir. Observa comigo que agora o Moisés, ex-pastor de ovelhas de Jetro no deserto, é o pastor de um ministério com 3 milhões de pessoas. E sabe o que Moisés descobre depois de 40 anos de treinamento de Deus? Que é impossível fazer a obra de Deus. 40 anos, irmão, para descobrir que é impossível fazer a obra de Deus. Sabe por que é impossível fazer a obra de Deus? Porque é a obra de Deus. É Ele que está fazendo. Irmão, a perseguição continua quente atrás de Moisés. Faraó reúne todo o exército, reúne e vai atrás da igreja, vai atrás do povo. O ministério já começa debaixo de perseguição, debaixo de pressão. E ele de repente olha para trás, está o exército de Faraó, e quando ele olha na frente, está o mar vermelho. Se correr, o bicho pega. Se ficar, não. O bicho pega também. Agora observe esse ambiente, filhos, porque eu e você nos deparamos nele. Nós chegamos em situações do ministério e do chamado de Deus que a gente olha assim, é impossível fazer isso aqui. É impossível ir adiante. Não é assim? Está no capítulo 14, depois você estuda, lê em casa de novo. Moisés clama a Deus. Diz: Senhor, é impossível continuar essa obra. É impossível continuar vivendo esse chamado depois de 40 anos. O primeiro desafio dele, ele descobre que é impossível transpor. Eu não consigo fazer uma obra dessa. Era como se Moisés dissesse: eu não consigo ir adiante, eu não tenho condições, não tenho recursos, não tenho ciência para continuar essa obra. Não tenho como guerrear contra esse exército humano. E não tenho como lidar sozinho com o sobrenatural. Atrás a guerra natural, na frente a guerra sobrenatural. O Senhor diz assim para Moisés: Moisés, por que tu clama a mim? Irmão, às vezes nós ficamos confusos com a resposta de Deus. A gente pensa que tudo que a gente tem que fazer é orar. Aí o Senhor diz: está aqui orando. Oh, Jesus. Irmão, eu não estou desfazendo oração, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que vai chegar um momento que Deus vai tirar você do secreto e vai colocar você em um lugar de instrução. Adiante. De ir adiante. Aleluia. De ir adiante, de executar. Mesmo parecendo impossível, chega o tempo da execução. Aconteceu aqui com o pastor Rui. Há quantos anos Deus falou? Chega uma hora que chega de esperar, vamos colocar em ação. Não tem condições, não tem lugar, não tem recurso, é impossível. Vamos fazer? Vamos. Aleluia. Irmão, é a glória de Deus aqui primeiro derramar das águas. Louvado seja o Senhor. E todos os anos, não tem como fazer, não tem como fazer, não parece que. E quando a gente chega aqui, eu penso assim: esse ano acho que não vai dar para eu ir, a gente vem. E a gente está aqui. Irmãos, eu disse para Moisés: diga ao povo que marche. Era como se Deus dissesse assim: diga ao povo que deu uma resposta. Diga ao povo que se movimente. Diga ao povo que chegou a hora deles entrarem em um lugar de maturidade e saírem daquela vida de escravidão e começarem a andar no sobrenatural. Aleluia. Sobrenatural. Aleluia. Isso é o Espírito tem na mão, Moisés. Pega a tua vara. Irmão, Moisés tinha estudado de tudo.
Agora eu não acredito que Moisés tinha estudado que cajado não foi para abrir mar. Vou procurar no Google aqui, como é que faz para abrir o mar vermelho? Aí alguém botou lá, um cajado de tal maneira, assim, 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 a ponta, não tem. Mas você já observou que se busca resposta para quase tudo no Google? Mas existem algumas respostas sobre a minha e a tua vida, que só nós vamos receber em um ambiente de revelação. Se nós temos uma resposta, de movimento a um ambiente de revelação, se você se expor a esse ambiente nesse final de semana, queridos, Deus vai mudar a trajetória do teu chamado. Deus vai tirar você de um tempo de espera e vai começar a colocar você em um tempo de execução. Não se preocupe com a provisão, não se preocupe com os obstáculos. Deus vai trazer na sua mão aquilo que você tem. O que você tem, se você dispor a Deus, é o que Deus vai usar. Irmão, quando eu comecei a pregar o Evangelho, queridos, o meu carro pegava fogo. Não, literalmente, pastor. Eu pastoreava 2 igrejas, uma na cidade de Itajaí e uma na cidade de Itapema. Irmão, esse trajeto para mim era um tormento, porque o carro pegava fogo. Você tomava um chimarrão em 10 minutos do carro, porque fervia. E não se consumia, irmão. Não se consumia, pastor. Pior que eu queria que sumisse da minha vida e não desaparecia. Eu não aguentava mais. Um dia eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, um domingo à tarde eu pedi para minha esposa, né? Sai de casa. Sabe porque eu vou acabar com o carro, passei com a casa contigo junto. Eu estou irado com esse carro. Irmão, eu abri a minha janela para o lado de Jerusalém. Não sei se era, mas eu abri a janela para o meu quarto. Eu estou vendo, meu Senhor, eu não disse para o Senhor que eu ia parar de fazer a obra. Senhor, eu tenho as pernas funcionando. Senhor, eu não quero dar isso para ninguém. Então eu lembrei de um lugar perto de um rio, perto da minha casa, que tinha uma facilidade espiritual. Eu vou levar esse carro lá, Senhor, eu vou empurrar ele dentro do rio. Eu falei para o Senhor, irmão, eu vou empurrar ele dentro do rio, para ninguém nunca mais ver esse carro. E eu vou pregar, Senhor, eu vou a pé. Eu vou a pé. O Senhor me chamou, eu vou viver o meu chamado, eu não vou parar. Mas eu não vou mais com esse carro. Não, o Senhor me deu uma surra naquela tarde. O Senhor disse assim: você prega fé, rapaz. Eu te ensinei tantas coisas sobre fé. Você ensina para as pessoas sobre fé e você não está vivendo. Aí o Senhor me lembrou que teve um irmão na igreja que trabalhava na concessionária. Um dia ele apareceu com um carro lá, um carro novo. Sim, pastor, chegou esse carro lá. Eu achei a tua cara. Você sabe o que eu disse para ele? Não, isso aqui não é para mim, não. Não tem condições. O irmão era novo na fé. Pegou o carro e foi embora. O Senhor disse: eu mandei o carro lá para a porta. Jesus. E eu fui lá na concessionária, irmão, e voltei com o carro. Amém. E eu paguei o carro, glória a Deus. Amém? Porque Deus não livra ninguém da SPC, amém, irmão? Você tem que aprender que a SPC caduca, mas continua devendo, né? Ah, eu recebi um milagre, Deus tirou o meu nome da SPC. Não tirou, não. E eu paguei o carro, irmãos. Eu tomei a surra de Deus. E Deus começou a me ensinar a entender sobre isso, porque não tinha condição nenhuma. Quando o pastor chegou na missão de Itajaí, nós tínhamos alugado uma marcenaria velha, irmão. E o primeiro culto, era um dos primeiros cultos, nosso aniversário da igreja. Eu morrendo de vergonha, irmão, o pastor, ele tem cara de rico, irmão. Tem gente rica, ele é rico, ele tem gente rico. E ele parece rico, quando ele chega, todo mundo ele é rico. E eu morrendo de vergonha dele, irmão, porque ele chegou lá com terno azul marinho, bonito, cabeça amarela, dourada, irmão.
E a igreja era uma marcenaria caindo nos pedaços. E tinha uns buracos assim na parede, começou a chover, irmão, chover. E aquilo chovia assim, os pneus que reservei, bem no lugar com os pastores, bem onde chovia, irmão. Começou a chover com os pastores convidados. Eu lembro. Meu Deus, o pastor Rui pegava o carro e ia lá, irmão. Por isso que eu estou aqui, irmão. Se ele me chamar 20 anos aqui, uns 20 anos eu venho aqui servir ele. Ele pegava o carro e ia lá ministrar a fé na minha vida, irmão. Panela, irmão. E ele ia lá ministrar a fé na minha vida. Qual a diferença, pastor? A diferença é que eu pegava as ministrações e eu botava em prática. E Deus prometeu que através de muitas bocas, boca do pastor, boca da pastora Jesus, pastor Chico deve ter lá, fazendo riquinho, meu Deus do céu, que vergonha. Ela não tem cara de rico, irmão. Ela mora na Avenida Atlântica, irmão, ela mora na praia, irmão, ela Camboriú é rica. E ela ia pregar lá na igreja, irmão. A pastora Eliane, meu Deus, ela viu a igreja. Era feio, irmão. Eu tenho foto e mostro para você. Era feio, querido. Tinha 4 cupins segurando 2 colunas assim, ó. E nós orávamos para Deus sustentar os cupins com vida, porque se eles morressem, o prédio caía. Eu estou brincando. É engraçado, irmão, mas era verdade. Era verdade mesmo, irmão. E o Senhor disse assim: eu vou dar um lugar para vocês, eu vou dar uma área para vocês construir a igreja. A senhora lembra? Eu vou dar uma área para vocês. Nós tínhamos um projeto de uma escola de missionários, filhos, e disse: eu vou dar um lugar para vocês. Irmão, passou um ano, sabe o que aconteceu da promessa? Nada. Nada aconteceu. E nós tínhamos um tapete assim, pastor Jacques, era um pouco maior, na frente do altar, e nós chamávamos ele do tapete dos desesperados. E eu e minha esposa, um dia nós estávamos numa vigília orando, e chorando, ela estava assim, eu estava mais aqui, nunca esqueço. Eu disse: Senhor, dá uma instrução. Porque se o Senhor já tem uma promessa, queridos, a gente passa a vida inteira pedindo para o Senhor reafirmar a promessa. Fala de novo a promessa, Senhor. Fala de novo a promessa, Senhor. Usa alguém para falar comigo de novo a promessa. Usa um profeta para trazer de novo comigo a promessa. Queridos, você não deve pedir para Deus reafirmar a promessa que Ele já fez. Você deve lembrar Ele da promessa e pedir uma instrução. Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. O Senhor disse assim para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Obedeçam a instrução. Ele disse: Senhor, me dá uma instrução. O Senhor disse assim: então tu vai ministrar uma oferta. Diga amém, Senhor. Como é que faz? Tu ministra uma oferta e dessa oferta participa tu e a tua esposa. Você não fala para a igreja. Só para ministrar uma oferta, eu e minha esposa como é que a gente faz? Você pega a escritura da tua casa e oferta. E agora, gostou da instrução? De Senhor, a casa que o Senhor deu é mais dela do que minha, Senhor. Ela tem os filhos lá dentro, Senhor. Eu tirava de lá, o Senhor fala com ela. O Senhor fala. Eu vou terminar esse testemunho só, pastor. Eu já estou terminando. Quantos minutos? Aguento mais 5 minutos. Nós vamos orar. Foi isso mesmo. E o Senhor pediu a nossa casa, queridos. Mas não era só casa, tinha uma empresa, tinha o trabalho dela, que ela exercia, tinha o salão dela, tudo lá. Eu fechei o salão, a gente fechou tudo e ofertou a casa. Passou um ano, e sabe o que aconteceu? Nada. Porque o tamanho do sonho não dava ainda. O tamanho do lugar que nós precisávamos não comportava. E eu pedi depois de um ano: Senhor, não dá, me dá uma instrução. Me dá uma instrução. Senti no meu espírito que era tempo de pedir uma nova instrução. O Senhor disse para mim, deu uma instrução: sai da casa. Senhor, mas eu já dei a casa. O Senhor não quis, irmão. Aprenda uma coisa: sempre que Deus mandar você fazer uma coisa, se você replicar, Deus se cala. Deus nunca dará uma instrução nova antes de você ter colocado em prática a última que Ele deu. Aprenda isso em nome do Senhor Jesus. Aprenda isso.
E você vai ver que a tua vida não muda. Se não me dá uma instrução, Deus não vai dar enquanto você não colocar em prática o que Ele mandou. Enquanto você não estiver fazendo bem feito no lugar que Ele te colocou, enquanto você não estiver executando aquilo que Ele te deu, Ele nunca vai te dar uma nova instrução. E o que eu fiz? Que ele foi lá, aluguei uma casa e saí da casa. Fui morar de aluguel. Sabe o que aconteceu? Ele passou mais um ano, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Agora aconteceu. Passou mais um mês, filhos. Nós nos movemos naquela direção em relação àquilo que Deus havia falado. E começou a chover, queridos, a bênção de Deus sobre aquele lugar. E os irmãos começaram a se mover em Deus. O irmão chegou, pastor, lembra aquela casa que eu comprei na praia? Está aqui, para comprar um terreno da igreja. Pastor, lembra aquele apartamento que você conheceu para comprar um terreno da igreja? A gente começou a ofertar, queridos, sobrenaturalmente. Eu sou pastor daquela igreja, queridos. Ninguém ficou pior do que era. Todo mundo cresceu, a igreja cresceu, a empresa nasceu. O irmão ofertou o caminhão dele, irmão. Eu digo, meu Deus, o que eu faço? Se eu não posso aceitar essa oferta, esse pastor aqui, pegou o caminhão no trabalho dele, era a única coisa que ele tinha na vida. Morava de aluguel, carro, prestação. A mulher não conseguia ter filho. Hoje ele tem uma empresa, hoje ele mora na casa própria e hoje ele tem um filho. E quem orou por ele foi o pastor Rui. E o senhor, o pastor Rui orou por ela e ela teve bebê, ela estava mocinho já. Queridos, resumindo, o senhor nos deu um lugar hoje, uma igreja com 340 lugares, que ela construiu esse campo. Nós cuidamos já de 15 missionários em treinamento em tempo integral, que nós gastávamos com aluguel, hoje nós gastamos com gente. Você está entendendo, queridos? Deus não precisa de você. Deus escolheu fazer com você. Deus escolheu fazer com você, queridos. Nós precisamos compreender isso. Esses dias atrás o Senhor disse para mim assim: eu vou te levar a um nível de unção maior. Glória a Deus, que o Senhor me dá uma instrução. E no final do ano, querido, o Senhor disse para mim assim: tu vai trocar o teu carro. Vai trocar o teu carro. Tá bom, eu comecei a dar carro, começou a me impulsionar, compra uma BMW. Digo, não, Senhor, eu conheço crente. Eles vão falar de mim, Senhor. Mas que história é essa? A gente em construção da igreja, o pastor comprando BMW. A gente se compra, se começou a comprar no braço também. Eu fui lá e comprei. Comprei a BMW, irmão, acho que de janeiro, né? Comprei a BMW, glória a Deus, é um carrão, irmão, glorioso, tal, beleza. Não fiquei devendo nada. Nada. Nem R$1. Passados alguns meses, sabe o que aconteceu dentro de mim, pastor? O carro morreu. O carro morreu, não podia mais ver o carro. Não gostava mais do carro, não queria mais do carro. Aí a minha esposa sentou um dia dentro do carro e disse assim: meu amor, eu sinto que meu espírito, você não vai ficar com esse carro. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus que o Senhor falou que vai embora. Eu estava no tempo de glória em Joinville, e Deus deu uma instrução. E o Senhor disse para mim assim: esse carro não dava problema, irmão, era um carro bom. E o Senhor disse para mim assim: eu estou fundamentando algo no final de semana nisso. Segura firme, estou terminando. Eu sempre prometo isso. E o Senhor falou para mim assim: se o que você tem na tua mão não é a tua colheita, então é a tua semente. Essa foi a instrução de Deus. Aí eu entendi, porque a sensação que eu tinha era que aquele carro dentro de mim tinha morrido. Colheita não morre, o que morre é semente. Aí eu passei a andar, eu comecei a ir para o culto com a chave no bolso. Eu já tinha entendido que o carro iria ofertar. E nós estávamos em um retiro de líderes.
E uma glória muito grande no domingo de manhã, e Deus moveu meu coração de ministrar uma oferta. E eu falei para o pastor que estava ministrando aquela manhã, nós ministrávamos uma oferta entre os pastores, uma oferta de honra. E o Senhor disse para mim, hoje tu vai ofertar um carro. Eu disse, tá bom, o Senhor me mostra para quem? Aí sabe o que vem na alma da gente? Eu disse, vou pegar um pastor mais pobrezinho aqui e vou dar uma bebida para ele. Aí Jesus disse, os pobres sempre vocês vão ter. Mas essa oferta é uma oferta de honra. Você vai dar para alguém que é maior do que você. Eu disse, Senhor, quem é maior do que eu aqui? Mas isso eu estava berrando e rolando no chão, né, querido? Eu não estava falando como eu estou falando aqui, não. Eu estava entregue no Senhor, rolando no chão, porque essas coisas dói. Dói, irmão. Morre, mas dói. E de repente veio um pastor que nem estava no retiro, só apareceu lá no domingo de manhã. Ele veio onde eu estava, pegou, tirou meu sapato, tirou minha meia, pegou um copo de água e começou a lavar o meu pé. Aí o Senhor disse a mim, qualquer um dentre vós que quiser ser maior, seja esse que vos sirva, o Senhor disse o carro é dele. Eu voltei para casa de carona. Irmão, começou a acontecer uma coisa interessante. Verdade. Porque parece que estourou o ministério, um convite para pregar de lugar, de ônibus. E eu comecei a pregar de novo de ônibus. E a primeira vez que eu entrei no ônibus, eu vinha de Ponta Grossa, pastor Rui. E as tias vinham comigo frango dentro do ônibus. Já andei nesse ônibus, eu conheço. E o pessoal a sair do banheiro. E a tia comia frango aqui. E o cheiro do frango misturava com o cheiro do banheiro. Irmão, era uma glória. E daqui a pouco a tia, né? E ela pegou um crochê e ela começou a fazer o crochê. Irmão, ou você é uma sarça que queima, irmão, e não se consome, ou pelo amor de Deus, não sai fazer a obra de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu não ganhei nenhum carro. Eu comprei um carro, porque o Senhor disse que eu viria para derramar de carro novo. O Senhor me deu, porque eu saí de um lugar, queridos, para um lugar de conquista, você precisa compreender o acontecimento. O deserto era um lugar de milagres, mas quando Josué assume a liderança, ele se torna um líder de conquista. Conquista, atravessa o Jordão e conquista a terra prometida. Conquista. Você vai sair, você vai viver tempos de milagre, mas Deus vai levar você também a tempos de conquista. É bom ganhar, mas é muito melhor ofertar. Aleluia. E sabe o que o Senhor disse para mim? Eu tive um dia de milionário. Até porque eu estava cansado de ser pobre o mês todo, né? Porque só um milionário podia ofertar uma milionária. E o Senhor disse, eu vou abençoar as igrejas, irmão. E onde eu comecei a pregar, Deus começou a abençoar as igrejas. Aleluia. Deus começou a converter o coração de obreiros a pastores, de pastores a obreiros. Deus começou a mudar aquele nível de unção, aquele lugar de unção que eu ansiava em Deus para ajudar os líderes, começou a mudar. Fique de pé comigo. Louvor, vamos orar. Obrigado, Senhor. O Senhor não me prometeu um carro quando eu ofertei um carro. Deus não te pede uma coisa, queridos, para te dar coisas. Quando Deus te pede coisas, Deus vai recompensar isso em um nível maior de fé, em um nível maior de unção, em um nível maior de impacto. É verdade. Eu estava em uma cidade que se Deus pediu a minha Bíblia, de novo, Senhor, a Bíblia doeu mais do que a minha idade. Oh, Xiveriana. Não tem um dia que não dói ter ofertado a minha Bíblia, se eu não sou oferta a tua Bíblia. Porque aquele moço que está lá no violão, eu quero fazer dele um ministro da palavra, ele não consegue entender isso. Então oferta a tua Bíblia para ele e conta a tua história. Porque eu comecei como ministro de louvor. Deus tem impactar chamados aqui nessa noite, queridos. E eu quero orar por pessoas nessa noite, queridos, rapidamente. Que querem ter, queridos, o seu chamado discernido nesses 3 dias. Nós apenas estabelecemos um fundamento hoje, as coisas vão continuar a crescer. Nesses 3 dias Deus vai mexer com a tua estrutura. Mas eu quero convidar você a se mover.
em direção à instrução de Deus. E eu quero orar com você, se Deus falou com você nessa noite, se você estava sentindo isso, uma inconformação santa, um desejo santo de fluir em um lugar sobrenatural em Deus, e você não estava discernindo isso que estava acontecendo, eu quero convidar você para a gente orar junto nessa noite. E nós vamos falar com o Senhor, e nós vamos adorar a Ele nessa noite, por alguns momentos. Depois eu devolvo ao pastor Rui, ele vai ministrar sobre os enfermos, aquilo que Deus chamou para ele fazer nessa noite. Mas eu quero orar com os chamados nessa noite.